Abra sua Bíblia no Sermão da Montanha, capítulo 7. Esse sermão vocês deviam ler várias vezes, tem muitas maravilhas aqui. Lobo ou ovelha? Pergunta a sua irmã aí, seu irmão do lado. Versículo 15 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Esse texto, como eu disse, faz parte do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E tem várias orientações para a igreja de Jesus. E foi ele mesmo quem sentou e liberou essas palavras todas que tem nesses 3 capítulos de Mateus. E aqui ele mostra que está mais preocupado com o nosso comportamento do que com o nosso discurso. As nossas ações, irmãos, elas precisam ser associadas àquilo que nós pregamos e nós falamos. E no Antigo Testamento, havia, sim, muitos falsos profetas que eles liberavam palavras como se fossem de Deus para satisfazer os reis e a população. E Jesus aqui está dando uma confrontada neles acerca disso, porque quando nós paramos para olhar o que há de diferente do Antigo Testamento para os nossos dias, há muitos púlpitos e há muitas células, há muitos discipulados em que as palavras não correspondem com a vida de quem está ministrando ou cuidando de pessoas. Jesus nos adverte para ter muita cautela, porque nós não podemos confundir, irmãos, carisma com caráter. São duas coisas diferentes. A pessoa pode ter muito carisma para falar, para influenciar, para dizer muitas coisas, mas caráter é muito diferente. Precisa estar associado com as atitudes, e isso mostra o que nós temos por dentro. Quando nós olhamos esse verso 15, a orientação de Jesus, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, dos líderes falsos, dos religiosos falsos que estão vestidos de ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito, veja na sua Bíblia, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E nós precisamos ter muito cuidado com essa performance. Por que isso? Porque não é simplesmente olhar para dentro, é olhar por dentro o coração dessas pessoas. Quando nós olhamos por dentro, nós vamos descobrir quais são as verdadeiras intenções. Mas como que eu vou olhar por dentro do coração de uma pessoa? Eu só consigo ver o exterior. Queridos, para conhecer o coração da pessoa, nós não podemos simplesmente olhar frutos, como aqui diz, pelos frutos conhecereis, mas nós vamos olhar por uma outra ótica, porque os frutos nós vemos muitas vezes por pessoas que é muito carismática. Elas também dão frutos, também dão resultados, mas para eu conhecer essa pessoa e o seu coração, é necessário estar perto. É necessário você se aproximar, conversar, conviver, e aí sim você vai ver quais são as suas verdadeiras intenções.
porque sai pela boca, como diz a palavra de Deus, o que tem dentro do coração. Não é o que tem fora que contamina o homem, mas o que sai do seu coração diz exatamente quem ele é. E hoje é dia de nós pararmos para pensar na nossa vida e na nossa história. Quando nós abrimos a palavra de Deus, deixa marcado esse texto de Mateus e vai lá para Marcos, capítulo 7, nós vemos no versículo 2, o Senhor dizendo assim: e vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, repreendiam. Não foi Jesus. Quem disse isso? Foram os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém confrontar Jesus. E a primeira coisa que eles viram para confrontar Jesus era que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Olha só, irmãos, Jesus chama atenção para olhar para dentro do coração, mas essas pessoas eram especialistas em olhar o exterior, as ações, a fala, o olhar, as atitudes. E aí a primeira tacada que eles deram em Jesus, falou: teus discípulos não lavam a mão antes de comer e a gente tem que preservar, porque a lei diz, e vai atrás da regra. Mas olha só, Jesus estava mostrando para eles o outro lado da história. No versículo 20, ele diz assim: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Olha só isso. É muita coisa que conseguimos guardar nos nossos corações e praticá-las no dia a dia como se tudo tivesse normal. É normal fazer isso, todo mundo faz. É normal agir assim, todo mundo faz. Jesus está mostrando que não é assim. Por isso que precisamos conhecer por dentro qual é o coração, porque por fora é crente, é santo, levanta até a mão, mas se você começa a bater papo lá fora, você começa a ver o que sai do coração. O que vem pela boca, as intenções, o que pensa de A, B, C ou D, o que vê A, B, C ou D fazendo, o que critica o que A, B, C ou D faz. E ali está embutidas as intenções daquele coração, exatamente como desses fariseus e anciões da sinagoga que exteriormente vieram para o confronto com Jesus. Teus discípulos não lavam a mão. Se fosse nós hoje no nosso dia, a gente na nossa humanidade, lava a tua boca, rapaz. Eles não precisam lavar a mão não, mas você precisa lavar a boca, porque está falando demais. Mas nós não somos Jesus, graças a Deus. Jesus, ele é muito educado. Jesus faz uma comparação desse tipo de pessoas como os lobos que estão no meio das ovelhas, que vêm transvestido como se... Nossas roupas, irmãos, não dizem necessariamente quem nós somos, sim ou não? Você pode ver uma pessoa muito bem vestida, é um ladrão. Paletó, gravata, é um ladrão. Do colarinho branco ainda, né? Mas as roupas não dizem nada, elas não podem falar, né? Por isso, não se impressione pelas aparências, pelos perfumes caros, sapatos brilhantes, pelos anéis. Não se impressione com isso. Essa é uma advertência que o Senhor deu para o profeta Samuel lá atrás, no capítulo 1 Samuel 16, versículo 7, quando ele se impressionou com a aparência do irmão mais velho de Davi. Ele disse: é esse aqui. Porque ele comparou com Saul, que era um homem alto, bonito, elegante, e viu seu irmão mais velho tão alto quanto, com aparência. Ele disse: esse aqui. E Deus disse: olha aqui, Samuel, não atentes para a aparência, nem para a sua atitude, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem.
Deus não está interessado, irmãos, na nossa cara bonitinha, nem na roupa bonitinha que nós vestimos. Nós temos que entender que aquele que é chamado pelo Senhor para cuidar de ovelha, seja pastores, seja líderes, seja apóstolos, seja evangelistas, seja lá o nome que o homem queira dar, ele faz uma diferença clara das atitudes de um e da atitude de outro. Quem? Ovelhas e lobos têm comportamentos diferentes. As intenções são diferentes, e isso precisa ficar muito bem claro na nossa vida, porque as ovelhas, mesmo que sejam pastores de outras ovelhas, líderes de outras ovelhas, têm prazer em se entregar, em servir, em amar. As ovelhas são livres e estão sempre dispostas e disponíveis para o Senhor. Em qualquer lugar que o Senhor mandar, estão lá. As ovelhas, irmãos, estão felizes. Elas são pessoas que são satisfeitas com aquilo que fazem. E elas mostram que são capazes de ir até a cruz, se necessário for, porque ali é renúncia total, e a morte, e a prisão, e a peia, como nós vimos nossos irmãos, muitas vezes, lá da igreja primitiva, sofrerem isso, e muitos irmãos das cortinas de ferro sofrendo isso até hoje. Porque o prazer que há nesse coração não é só pelo serviço, é um prazer enorme de ajudar o próximo, de estender a mão ao necessitado, de suprir a carência de uma pessoa que está realmente precisando de um prato de comida, ou de um socorro, ou de uma vestes. O lobo não. O lobo não pensa assim. O objetivo do lobo é devorar tudo que ele vê na frente, tudo que satisfaça, tudo que nós temos, tudo que nós desejamos. Ele quer roubar o que nós temos. É louco isso. Ele pode fazer até algumas coisas boas para a ovelha, mas o seu foco é matar aquela ovelha e ficar com tudo que ela tem. Diga misericórdia. O lobo, irmãos, ele tem tanta fome de realizar o seu intento, e ele não entrega nada. Ele busca satisfazer-se a si mesmo. Verso 16, Jesus fala, voltando para Mateus, Jesus diz assim, Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Essa comparação de Jesus fala dos frutos, e frutos são resultados que nós apresentamos e não nos alimentamos. Aqui está a grande diferença. Toda árvore, irmãos, ela se alimenta da raiz da onde ela está plantada. É a raiz que vai buscar os nutrientes na terra, é a raiz que vai buscar a água lá na terra, é de lá que vem o seu alimento. Nenhuma árvore come do seu próprio fruto para ela existir. Os irmãos estão entendendo? Isso quer dizer que nós não nos alimentamos de nós mesmos. Nós não vamos nos alimentar do fruto que nós produzimos. Coloca isso no seu coração. A nossa vaidade, nossas performances, o nosso orgulho de querer ter resultados para mostrar que nós somos alguma coisa, isso não vai nos alimentar, não vai nos fazer crescer em nada, porque o nosso crescimento vem lá de baixo. E aqui, irmãos, nós temos que entender que a nossa árvore, ela precisa estar alicerçada em Cristo, plantada em Cristo, na sua palavra. E aí, quando nós estamos plantados na palavra do Senhor, quando nós vamos buscar lá embaixo a razão da nossa vida, a palavra que Ele tem para nós, aquilo que vai nos dar sustentação para ficar de pé, você não se importa se tem like, se tem aplausos, se tem vivas de aleluia, nada disso importa, porque você está vivendo um mundo diferente do que esse mundo está mostrando para nós.
Isso tem que ficar muito claro na nossa vida, irmãos, porque as dificuldades vão surgir, mas a nossa árvore está alicerçada e nós estamos recebendo alimento contínuo da terra onde nós estamos plantados. E é importante entender isso, porque quando nós estamos ali, a palavra que nos sustenta, irmãos, ela não nos deixa ficar tristes, aborrecidos ou desistidos por alguma coisa. Eu fico impactada com irmãos que começam a jornada com Cristo e desistem com tão pouco tempo. E eu olho para aquela que a Bíblia mostra para nós, que enquanto nós estamos na presença de Deus, nós não temos esse sofrimento insuportável, essa dor incrível que mata, essa tristeza, essa depressão, irmãos, é de quem vive na superfície. Vá lá, na origem, onde você possa ser alimentado, que é a palavra, a fonte de águas vivas que todos os dias nos reabastece, nos dá força, vigor, para você enfrentar as guerras, as lutas, as dificuldades, os sofrimentos. Veja aqui, os irmãos da igreja primitiva, você olha para eles, a vida que Paulo teve, pancadaria, naufrágio, prisão, perseguição, e ele estava de boa, ele e Silas na cadeia, todo lapiado, presos injustamente, mas estava adorando a Deus. Estevão levando pedrada para todo lado, mas estava vendo os céus abertos. Que motivação é essa que leva esses caras a ter prazer na dor? Masoquista? Não, eles estão tendo um prazer muito maior do que aquela dor que está vindo sobre eles. Irmãos, é algo que só Jesus explica. Por quê? Porque o fruto, ele está baseado apenas aonde aquela árvore está plantada. Se ela não tivesse uma boa raiz, uma boa fonte de subsistência, aquela vara jamais daria fruto. Se não fosse o Senhor, nem eu, nem você, nem ninguém daria fruto nesse lugar. Porque a planta, a raiz, é a fonte que nos sustenta para que esses frutos voltem para Ele, porque foi dele que saiu. A sustentação e a seiva, tudo que esse fruto precisou para ele ser agradável e alimentar outra pessoa, veio de lá. Por isso que nós precisamos entender que nós não comemos o fruto para ficar forte, para subsistência, de nenhuma forma. Os frutos não são para nós, os frutos são para Deus. Entenda isso, cada alma que nós ganhamos é para Ele, não é para nós. Nós estamos cuidando e entregando para o nosso Deus. Ele foi produzido para que aquele fruto faça o mesmo e alimente outras pessoas, para que elas cresçam nesse conhecimento de Deus, a ponto de produzir frutos e alimentar outras pessoas também. E não permita que esses frutos apodreçam na vara e eles não cresçam. Eles não exerçam a função de alimentar outras pessoas, porque para nada mais vai servir a não ser para ser jogado fora. Todas as vezes, irmãos, que nós perdemos a essência da nossa identidade, quem nós somos em Deus, quem Ele nos fez, filhos do Deus vivo, quando nós perdemos essa identidade, quando nós não temos o conhecimento de Deus, não sabemos quem Ele realmente é, nós buscamos, sabe o quê? Reconhecimento pessoal. Esqueça isso. Isso é o mundo que nós vivemos lá fora, competições, um pisando no outro, um derrubando o outro, um falando do outro. Isso é uma vida de quem não conhece Deus, porque lá fora nós temos que ter esse tipo de vida para impactar os que não vivem e não conhecem essa vida. Mas chega lá fora, faz o mesmo jogo, vive a mesma coisa, porque aqui é assim, se eu não fizer isso eu estou fora do jogo. Então fique fora do jogo, meu irmão, pague o preço, mas não se comprometa nesse nível. O verso 20 ele diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem conhece de verdade a árvore e seus frutos é Jesus Cristo. Ele conhece quem nós somos de verdade. Não tem como esconder, irmãos. Aquela mulher do fluxo de sangue foi lá no meio de uma multidão tremenda.
E ela foi devagarinho, se eu tocar na veste desse homem, está tudo certo. Ela tocou. E ela pensou que ia sair de fininho, sem ninguém perceber que ela estava ali. Jesus disse, para tudo. Que foi, Jesus? Empurra daqui, empurra dali, para. Alguém me tocou, tu está de brincadeira, esse monte de gente aqui. Ele falou, não, eu sei que de mim saiu virtude. Ele sabe exatamente, irmãos, entenda que uma árvore plantada no solo bom, alimentada pela água viva, o Senhor a rega constantemente com a sua palavra. E aí os seus resultados são extraordinários e os seus frutos são saborosos. Ele reconhece de onde saiu. De onde saiu? Ele saiu da árvore que eu alimento. Nós somos uma árvore, irmãos, plantada junto a ribeiros de águas. Lembra do Salmo 1, verso 3? E se estamos plantadas junto a ribeiros de águas, é aquelas águas que vêm sobre nós para trazer a vida de Deus sobre as nossas vidas. Ora, se nós estamos ali, nós não podemos estar travados. Se eu estou junto à fonte, não tem como eu estar com sede de alguma coisa a ponto de buscar no mundo qualquer prazer para saciar a minha sede. Ele supre constantemente essa sede através da sua palavra. E aí nós vemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão estacionadas por os resultados, porque os aplausos estão mexendo com o ego, os aplausos estão inflando os peitos de pombo que existe nessa terra. Isso não importa. O que importa são os rios que mantêm esta árvore saudável. Qual é o rio que mantém essa árvore saudável? O Senhor prometeu que do seu interior fluiria rios de águas vivas. Então não fica o rio lá embaixo, ele sobe naquela árvore, ele flui, ele alimenta as varas, ele alimenta os frutos, ele alimenta as pessoas que vão receber esses frutos. Diga aleluias. As árvores estéreis, irmãos, não são umas árvores normais. Diga misericórdia. Não se ofenda, mas onde você está plantado? Onde você está plantada? Se nós estamos estéreis, precisamos ver que terra seca é essa que não vem regar essa árvore, que está fazendo ela ficar sem produção alguma. Quem está levando os nutrientes para manter essa árvore de pé? Precisa ter um canal aberto com os céus, irmãos. Não, mas tu está falando da terra. Sim, porque eu estou plantada na terra. Deus não nos levou para a glória, vou viver no céu. Não, ainda não chegamos lá. Ele nos plantou nesta terra, e é nesta terra que temos que frutificar. É nessa terra que temos que ser testemunha de Deus. É nessa terra que nosso caráter tem que ser mudado, porque foi nessa terra que o diabo maculou a nossa vida com Deus. Ele acabou com tudo, levando o homem à morte, enganando, mentindo, e continua mentindo, enganando milhares de pessoas. Então é aqui que eu e você temos que mudar tudo, levar o homem de volta para Deus, mostrar o caminho, a verdade e a vida, mostrar que há restauração, que há perdão, que há libertação. Querido, os lobos, eles estão prontos para engordar e devorar qualquer pessoa. Não dê bobeira, ele não está lá na floresta esperando o chapeuzinho vermelho, não, ele está aqui dentro muitas vezes. O que é, irmãos? Não vamos ser hipócritas. Ou o Espírito Santo age em nós, ou o diabo age. Isso é fato. Quem está alimentando a nossa vida? Quem está conduzindo nossos passos? Aquela indisposição, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não estou afim não. Hoje eu estou cansado. E não está cansado para outras coisas não? E não está desmotivado para outras coisas não? Vamos jogar bola, o bicho pula na hora e vai. É triste, irmãos, ver o quanto o Senhor tem sido trocado por tantas outras coisas, por tantos outros programas, por tantas outras atividades. As pessoas não leem mais nenhum livro, quanto mais a Bíblia. Quantos livros leu este ano? Nenhum. Eu vi o testemunho de uma adolescente. No mês de junho, ela leu 9 livros.
E aí o pastor Josué Gonçalves perguntou para ela: você tem quantas horas de internet que você conseguiu ler tantos livros? Eu tenho hora marcada para ver. Meia hora eu vejo os e-mails e posto alguma coisa e já está tudo certo, corre para os livros. Tem ou não tem cabeça essa menina? Conversa com ela para ver se ela fala abobrinha ou fala minhoca do TikTok. Tem conteúdo, irmãos. A gente aprende lendo experiência de outros irmãos que Deus revelou coisas fantásticas que os nossos olhos não conseguem ver. Mas é uma preguiça intelectual terrível. Não consegue se deter, não consegue ficar em silêncio consigo mesmo, e Deus está nos chamando na catraia de verdade, porque o Espírito Santo quer agir nas nossas vidas. Jesus falou dos falsos profetas, Jesus falou dos lobos que não têm essa água limpa para saciar a sua sede, mas Ele falou também do desejo de nos manter firme, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Não é em qualquer estação, é na estação própria. Agora, tem árvores que produzem frutos maus. Eu já recebi laranjas de alguém que colheu em algum lugar, bicha amarga, azeda, fruto mau, não prestava. E tem muita gente que produz, mas fruto mau, intragável, que não dá para consumir mesmo. E aí precisa, como diz a palavra de Deus, verso 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Diga misericórdia. Será lançado no fogo do inferno. Os ímpios, os que não amam a Deus, os que não seguem os princípios do Senhor, os que não guardam a sua palavra. Essas pessoas, irmãos, precisam parar de receber influências de árvores más. Nós precisamos parar de receber influências de árvores más. Não precisa tratar mal, mas Deus te abençoe, vai embora, porque pode ser um lobo que está ali querendo te devorar, te influenciar contra a palavra de Deus, trazendo inverdades, trocando verdades da palavra de Deus por achismos. Pare de receber influência, irmãos, de árvore má. Pode ser um lobo que está distorcendo a Bíblia para o seu coração. Volte para a fonte de águas limpas. As fontes de águas limpas, irmãos, estão contidas neste livro, a palavra de Deus. Não tem outro livro mais precioso do que esse, a palavra de Deus. Aqui sim, nós somos alimentados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a cruz, ela não é um enfeite de parede e nem para andar no pescoço das pessoas. A cruz é um lugar que o Senhor deixou para eu e você lembrar que precisamos ir a ela todos os dias para sermos crucificados. Morrer essa carnezinha tão rebelde que ela se inflama dentro de si mesmo constantemente para não obedecer, para não agir segundo o padrão de Deus, e começa a estabelecer padrões novos de comportamentos. Agora é moda criar padrões novos de comportamentos. Meu irmão, não saia do que está programado pelo Senhor, do que está escrito no seu livro. O Senhor já estabeleceu um padrão, já trouxe um modelo e referência para mostrar que podemos viver nessa terra de acordo com esse padrão. Então nós não temos que estar inventando o que Ele já estabeleceu para nós. A fonte de águas vivas, ela não secou. Deus não está morto, Deus está acompanhando tudo, e dele é a terra. Ele tem o controle de todas as coisas, e na hora certa Ele vai agir, Ele vai fazer acontecer o que está no coração dele. Amém?